Então, só para recapitular rapidinho mesmo, tá bom? A gente estava falando do beta, a gente estava falando da letra grega que dava pra gente a relação que uma variável aleatória tinha com a outra, tá? E a gente percebeu que a gente conseguia, com essa letra grega beta, né, saber qual era o grau de dependência, vamos dizer assim, entre um ativo objeto qualquer e a bolsa de valores, tá? E aí a gente viu lá, deixa eu só abrir aqui para vocês, só para dar uma relembradinha bem rápida, sobre o... Calma aí, apresentação, cadê? Head com mini índice. Ó, a gente estava vendo então que o beta, aqui ó, duas lembrancinhas rápidas, tá? A gente viu que o beta então, ele era um indicador de sensibilidade de um ativo com relação ao Ibovespa, tá? Vimos o que significava o número final que a gente receberia desse beta, né? Maior do que 1, o ativo era mais arriscado que o Ibovespa, igual ou próximo a 1, o ativo possui o mesmo risco que o Ibovespa, ou menor do que 1, ele possui um risco menor do que o Ibovespa, tá bom? E vimos ainda que a fórmula matemática para calcular o beta era uma coisa que parecia muito complicada, mas na verdade é a razão entre a covariância dessas duas variáveis que você quer, né, o ativo e o índice, com a variância do retorno do índice de mercado. Agora, tá, dado que a gente sabe isso aqui, eu quero que vocês fiquem com isso aqui na cabeça, tá bom? Eu quero que vocês fiquem com essa regra na cabeça. Maior do que 1, ele é mais arriscado do que o Ibov, igual a 1, risco igual, ou menor do que 1, menos arriscado. Perfeito? E vamos então calcular pela primeira vez o risco do Ibovespa. Bom, por questões didáticas, vamos dizer assim, eu peguei um dado que ele não é muito atual, mas não vai fazer diferença nenhuma, mas é porque eu quero pegar uma grande queda do Ibovespa para que vocês consigam ver a força que tem fazer um hedge com mini índice, tá bom? Se eu pegasse um dia como agora, por exemplo, que a bolsa está subindo, não faria muito sentido eu mostrar para vocês o hedge, por isso que eu quero mostrar um dia mais movimentado. Então eu peguei dados um pouco atrasados, mas isso não vai mudar nada, tá bom? Ó, os dados que eu peguei foram da data, tá? Do dia 25/5/2017, tá bom? Até 5/5/2015. Muito fácil você conseguir esse tipo de dado na internet, em algum programa que vocês tenham aí de banco de dados de bolsa, é simples de pegar, tá? E aí eu fui lá e peguei os preços do Ibov, tá? Peguei os preços do Ibov de fechamento em cada um desses dias. Perfeito? Então, ó, os dados que eu vou precisar são data, né? Que eu nem preciso na verdade, mas só pra gente ter uma noção, né? O preço do Ibov e o preço do ativo que eu quero comparar com o Ibov. Tá bom? Então vamos supor que eu queira comparar a priori com a Petro, tá bom? Então repara, ó, que eu tô pegando os mesmos preços, tá bom? Então, por exemplo, no dia 10/3/2017, o Ibov é 64 mil, a bolsa, a Petro a 14,31. Repara, tá? Repara que o que eu quero fazer é saber a relação matemática entre o Ibov, tá bom? E a Petro. Não era isso que eu queria saber, eu quero saber se a Petro, nesses dias que eu peguei, ela é mais arriscada ou menos arriscada. Isso, gente, é um dado estatístico, é um dado histórico, tá bom? Não quer dizer que só porque a Petro tá mais arriscada que o Ibov, que ela vai ser mais arriscada do que o Ibov para sempre, tá bom? Isso é um dado sempre histórico. Então, imaginando que a gente faça o beta de alguma operação, de alguma ação contra o Ibovespa, imaginando essa situação, o que você tira disso é nesse momento ele é mais arriscado. Isso não quer dizer que para sempre ele vai ser mais arriscado, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer,
O Júlio fez uma pergunta: o valor do ativo também pegamos no fechamento? Sim, Júlio, você pega sempre os mesmos parâmetros, tá? Para você comparar valores de fechamento do Ibov e valores de fechamento da Petro. Não há necessidade de você pegar um dado, desde que você pegue o mesmo dado, você vai sentir a mesma variação, tá bom? Então não faz tanta diferença assim. Normalmente se pega o valor de fechamento de cada um dos ativos, tá bom? Então pegamos o valor de fechamento do Ibov e o valor de fechamento da Petro, vamos aprender a calcular esse beta, tá? Vamos descobrir se a Petro é mais ou menos ou tem o mesmo risco que o Ibov, perfeito? A primeira coisa que você tem que fazer é perceber que a ordem de grandeza do Ibov, ela é muito diferente da ordem de grandeza da Petro. Só um segundo, gente. Oi, desculpa. Repara que a ordem de grandeza do Ibov, tá? Ela é muito diferente da ordem de grandeza da Petro. Enquanto o Ibov trabalha na casa dos 60 mil, aqui nesse caso, né? Nessa data que a gente pegou, a Petro trabalha no 13 mil. Desculpa, no 13 reais. O que significa que uma variância ou uma covariância desse Ibov aqui vai ter um valor percentual muito grande para a Petrobras. Tá bom? É só você pensar o seguinte, quer ver? Eu vou tentar dar um exemplo aqui para vocês. Uma coisa que varia de 10 para 5, depois para 0, depois para 10, tá? E outra coisa que varia de 1.000 para 1.100, para 1.000 e depois para 1.100, tá? Qual variou mais percentualmente, se você for pensar? Tá? Essa daqui ela foi de 10, ela caiu 50%, depois uma caiu tudo, depois ela subiu tudo que ela tinha, vamos dizer assim, né? Com relação a esse 10 aqui, ela teve uma baita de uma variação. Já esse cara aqui não, esse cara tem uma variação menor, mesmo a variação desse cara sendo de 100 e desse daqui sendo de 5, tá? Isso é um problema muito que você tem que sempre olhar quando você está fazendo alguma coisa estatística, porque a ordem de grandeza dos dados, elas têm que ser iguais, tá bom? Desculpa. Então, para a gente equalizar, né, essa ordem de grandeza e tirar esse problema da nossa vida, tá? O que a gente faz? A gente pega a variação percentual do ativo. Tá? Porque aí não importa se caiu 10 ou se caiu 20, tá? Eu vou pegar sempre a variação percentual do ativo. Tudo bem? Então, ao invés de eu trabalhar com os 63 para 63 mil aqui, eu vou trabalhar com o percentual. Pega esse, divide por esse e tira 1. Tá? Então aqui você tem a variação percentual, tá bom? Desse ativo desse ativo aqui, Ibov. Até aqui tudo bem? Tá, gente? Para fazer variação percentual, você faz a regrinha de 3, né? Ó. Só para ninguém ficar, não acho que não é nada, tá? Mas 63 mil, você faz, para fazer a variação, você ou faz esse dividido por esse e tira 1, né, para você saber quanto que variou, ou você faz a regrinha de 3 simples, esse é igual a 100, quanto que é igual ao outro, multiplica em cruz e mete o pau, beleza? Então, você tem a variação percentual de todos os dias, tá bom? Então, agora eu tenho um dado que não importa a ordem de grandeza, só não vai funcionar para o último, né? Eu tenho um dado que não importa a ordem de grandeza, eu tenho o valor percentual. Até aqui, beleza? Até aqui, beleza. Mesma coisa para Petro, tá? Vou pegar a variação percentual da Petro, tudo bem? Ao invés de pegar a variação de preço, efetivamente de preço dela, tá bom? Aqui, vou dar um exemplo para vocês. Nesse caso aqui, ela variou 30 pontos. Tá? Enquanto a Petro variou 2 centavos. Então, se você fizesse essa comparação aqui, daria um valor absurdamente errado, tá? Exatamente por causa disso que a gente acabou de falar, beleza? Repara, inclusive, que na nossa apresentação,
né, a gente até coloca que o beta ele é a covariância entre o retorno do ativo e do índice dividido pela variância do retorno do índice de mercado. Perfeito? Beleza. Opa, não descarta não, mantém, tá? Mas vamos lá, tá? Agora a gente vai calcular, de fato, o beta dessa primeira opção aqui. Para quem não lembra, eu vou colocar aqui, ó, o cálculo do beta, ele tem essa formulinha aqui, tá? Então o beta, ele é a covariância de RB pela variância de RB, uma coisa difícil, mas você vai ver que o Excel, ele ajuda a gente fácil de fazer isso. Eu sei então que eu preciso da covariância e preciso da variância, tá? Se matemática não é o forte, não precisa muito saber disso, eu só preciso de dois valores para eu descobrir qual é o meu beta, perfeito? Então vamos calcular o beta dessa opção. Como é que eu calculo covariância de alguma coisa? Ó, é simples, tá, gente? A fórmula é covar, tá? Em alguns, depende do Excel que você está usando, tá? Eu vou usar essa covar aqui, que ela é uma compatibilidade com 2007, então tem em todos. Então eu vou usar essa covar aqui, tá? Abrindo a covar, ela simplesmente vai te pedir quais são as matrizes de valores que você precisa colocar. Muito cuidado, tá bom? A ordem interfere nesse caso, tá? Não então você precisa fazer a covariância, perfeito? Opa, desculpa, gente. Desculpa, eu fiz merda aqui que eu botei covar, tá? Entre a do Ibov, perfeito? E a da Petro, tá? Nunca esqueça que a última você sempre vai tirar da sua conta, tá? Porque a última não vai ter a variação, porque você tem que ter um dia antes. Então o último dia que você pegou não tem um dia antes dele, então você não usa, tá bom? Então a covariância aqui é 0,000471, não importa o que esse valor significa por enquanto, tá bom? Agora a gente precisa da variância. Variância de quem? Variância do Ibov, tá? A variância, ó, vamos voltar lá, tá? Vamos voltar lá, ó. É a variância do retorno do índice. Perfeito? Então a variância do retorno do índice de mercado. O índice de mercado que a gente quer é o Ibov, então é simplesmente var do... Você vai ter o valor ali perfeitinho, bonitinho até aqui, sem nenhum problema. Não importa o que significa esses valores, tá bom? É simplesmente covariância pela variância. Calcular a covariância, você usa covar. Calcular a variância, você usa var. Beleza? E agora a gente vê que o beta é a covariância pela variância, tá? Se o beta é a covariância pela variância, eu vou pegar e dividir a covariância pela variância. E vou ter um número, tá bom? Que é o meu beta. Lembra que eu falei para vocês que o que importava era saber interpretar esse número? Isso vale para tudo, tá, gente? Para tudo que você for fazer em matemática, sempre a única coisa que vale é você saber interpretar o cálculo, tá? Acredite em mim, você numa faculdade de matemática pouco se faz conta, muito se faz interpretação do resultado daquilo. Tá? Então a conta em si não serve para nada, o que serve é o beta. Lembra que eu falei, a gente precisa saber o que significa? Então um beta de 1,88, tá? A gente viu lá na nossa apresentação que maior do que 1, tá bom? Quer dizer que aquele ativo é mais arriscado do que o Ibov, tá bom? Então, ó, o que significa esse 1,88? Significa que nesses dias que eu peguei, imaginando que eu estivesse no dia 25, né, no dia 26, vamos dizer assim, do 5 de 2017, e tivesse feito beta da Petro, eu teria concluído que a Petro naquele momento estava mais arriscado do que o Ibovespa. Perfeito? É um dado que você pode usar para outras coisas, não precisa ser só para... Não precisa ser só para fazer mini índice, tá? Por isso que eu falo,
Por isso que eu falo, uma pessoa completa no mercado financeiro, ela sabe várias coisas, mesmo que ela não use os dados que aquilo te dá, às vezes é muito bom. As opções, elas te dão informações, o delta, o gama, que a gente sempre vem falando, ele te dá muita informação a respeito do mercado. Então, mesmo que você não vá fazer isso, ou mesmo que você nunca vá fazer um hedge em mini índice, é interessante você saber esse tipo de coisa, porque, por exemplo, você consegue aqui, fazendo o beta da operação, você consegue saber se um ativo está mais ou menos arriscado do que o outro. O Júlio perguntou, só não peguei se a variância é sobre o IBOV ou o ativo, tá? A variância é sobre o IBOV, tá bom? É sobre a variação do IBOV, tá bom? Porque você divide pela variação do índice. Então, estou querendo comparar a Petro com o IBOV. Então, eu faço a covariância da Petro com o IBOV dividido pela variância do IBOV. Perfeito? Perfeito. Marcel, muda alguma coisa fazer a covariância invertidinha? Ao invés de eu fazer IBOV e Petro, fazer Petro e IBOV, né? Não muda nada. A covariância entre duas coisas, ela sempre é igual, tá? A gente comprovou aqui empiricamente que se eu fizer VAR de um pelo outro ou VAR de o outro pelo um, teoricamente não muda nada, né? Nem preciso explicar o porquê, porque realmente a gente está vendo aí que não muda nada. Então, covariância dividido pela variância, 1,88. Perfeito, gente. Ficou claro, né? O cálculo do beta, como ele é feito, né? Ficou bem simples, não tem muito o que é simplesmente uma fórmula pela outra. Você pode inclusive fazer esse beta, ao invés de você usar tanta coisa assim, você faz o covar, vai ficar mais fácil ainda, o covar dessa por essa dividido pela variância do IBOV, tá? E pronto, você tem o mesmo. Agora ficou em coisa, né? Em percentual aqui, vamos a 1,88, bem mais simples, tá? E se a pessoa errar e fazer a covariância de baixo para cima, não muda nada, tá bom? Não muda nada, o Excel vai entender, isso não é o que você quis dizer se você fizer a covariância assim, né? Covar, e ao invés de eu pegar assim, né? Pegar assim e depois pegar assim. É isso? Vê se é isso a sua questão, não vai mudar nada. O jeito que você pega o dado não muda nada. O Excel, ele entende que o que você está fazendo de fato é a covariância entre desse com esse, 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 e assim vai. Era essa a sua dúvida, Júlio? Então aqui a gente tira o beta, tá? E aqui a gente já tira a primeira grande informação sobre esse beta, tá bom? Você pode fazer um teste na sua casa e não vai mudar nada, tá? Mas o que está falando é C511 C2, né? E511 E2. Não funciona. Se você fizer desse jeito aí, não funciona. Ele realmente não vai entender, não sei porquê, ele deveria, mas esse não entende. Mas se a seleção for invertida, funciona, porque você normalmente seleciona, né? Se você fizer desse jeito, empiricamente não deve... não, calma aí que eu coloquei E52, vamos ver. Funciona. Eu achei que funcionaria mesmo. Realmente, eu tinha errado, funciona também, porque ele pega a relação e não o que você selecionou. Perfeito? Então, calculamos o beta, tá bom? E demos o primeiro passo para a gente fazer o cálculo porque, não sei se vocês lembram, mas o que a gente estava querendo aqui era, dado uma carteira de ativos, né? Dado uma carteira de ativos, saber quantos lotes de mini índice, a resposta que essa planilha tem que dar é quantos lotes de mini índice eu preciso vender para redear minha carteira. Tá? Esse é o grande ponto da questão. Tá? Então vamos fazer. Se eu tivesse uma carteira só com Petro, a priori só com Petro, tá? A gente ainda tem um tempinho, tem uns 10 minutinhos, a gente vai conseguir, tá? Então imagine que eu tenho uma carteira só com Petro e eu queira fazer
o head dessa carteira só com Petro, tá bom? Vamos ver então, ó. Eu pintei de amarelinho. Oi. Eu pintei de amarelinho aqui, ó. Esse dia 17/5 foi um dia fatídico, tá? Foi o dia do Joesley, tá? Então repara que a bolsa ela caiu 1,67 aqui, depois ela caiu 8% aqui, a Petro caiu 15% nesse dia. Isso aqui é o efeito Joesley, tá? Não vou escrever não. Isso aqui é o efeito Joesley, tá bom? Então vamos imaginar que ao invés de eu... Imagine que eu queira... Que eu tenha feito, né, a minha proteção exatamente no dia 17, tá? Só para vocês verem o que aconteceria se eu tivesse feito o head da minha posição um dia antes do Joesley. Feliz. Então, se eu tivesse feito, só para ilustrar para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu estou agora no dia 17, tá? Se eu estou no dia 17, eu vou calcular o meu beta do dia 16 para baixo, concorda? Então, vamos ver qual que é. Imagina que eu tenho uma carteira que é a seguinte, ó. Eu tenho de ação somente a Petro 4, tá? Somente a Petro 4. Eu tenho de lote ali, de ação, né? De quantidade, eu vou botar ação de novo, quantidade, né? Imagina que eu seja o simétrico, então eu tenha 10 mil Petros, tá bom? Então a minha posição financeiro da minha posição em Petro nesse dia, tá? Ela valendo 15,61, perfeito? Então a minha posição é de 156 mil reais e 100 em Petro, tá bom? Vamos calcular o beta dessa minha posição aqui, tá? Calcular o beta é simples, né? É a covariância. Repara que eu vou pegar, eu estou no dia 17, então eu não posso pegar dados para cima disso, eu tenho que pegar dados para baixo, concorda? Então eu vou pegar a covariância desse por esse, perfeito? Dividido pela variância do Ibov, tá? Pela variância do Ibov. Perfeito? Então, ó, o meu beta 1,89 no dia, tá? Aqui no dia 17/5/2017, tá bom? Petro valendo 15,70, ó, vamos aumentar aqui para 15,70, na verdade que eu tô no dia, eu não sei, né, quanto que é. Isso aqui é a minha posição em financeiro, isso aqui é o meu beta, tá todo mundo perfeito, tá todo mundo feliz, tá bom? Agora eu já sei o meu beta, eu sei que percentualmente, tá? Percentualmente, isso aqui vale, isso aqui é 100% da minha carteira, né? Porque eu não tenho nenhum outro ativo, por enquanto a gente vai fazer só com um ativo. Agora a pergunta que fica é: quantos contratos de mini preciso vender? Perfeito? Então, quantos contratos de mini eu preciso vender? Primeira coisa que você precisa pegar, isso é receitinha de bolo, tá, gente? Não é uma grande solução aqui dos problemas, tá? Eu preciso da cotação do mini, tá? A cotação do mini nesse momento aqui, ela é quanto? Ela é de 68,684, tá vendo? Até aqui tudo bem, gente? Qualquer dúvida vocês perguntem aí, tá? 68,684 era a cotação do mini no dia 16, o dia que eu estou fazendo o meu head, perfeito? O valor do contrato do mini, o valor financeiro, a gente sabe, tá? Esse aqui é o Ibov, né? Esse aqui é o Ibov, isso aqui na verdade é a cotação do Ibov, tá? Só que a gente precisa vender mini. Então, simplesmente só para ajustar, né? O mini, ele é 20% do Ibov. Perfeito? Então, ao invés de você usar 68 mil e alguma coisa, o valor disso aqui é de 20%. Multiplica por 20% e faz ali, tá? Gabriel, sim, ela vem em 5 minutinhos, tá? A gente teve um probleminha e a Bruna vem em 5 minutinhos. Pode aguardar só um segundinho que ela já entra já, tá bom? É que a gente teve um probleminha, eu acabei perdendo um pouquinho da aula. Então, o valor do mini é esse, tá? O valor total da minha carteira, tá? O valor total da minha carteira é de
157 mil reais, perfeito? Como que eu faço então para descobrir quanto que eu preciso vender de mini, tá? Para redear a minha carteira. Vamos lá. Então o meu head, isso aqui é o final de tudo, ó. Eu preciso vender o valor total que eu tenho em carteira dividido pela quantidade de mini, ótimo. Então dá 11, o valor de 11,43. Porém, eu preciso multiplicar esse valor. Esse valor aqui é simplesmente como se eu fosse redear uma posição em mini com a de mini, não faria sentido. Então o que eu faço? Eu multiplico esse resultado aqui, por 1,89, que é o beta da minha carteira, tá? Então eu preciso de 21,65 lotes de mini. Imagine que eu consiga fazer 21,65 lotes de mini para redear essa minha carteira de Petro, tá? Dado que eu esteja no dia 16/5. Tudo bem, gente? Vamos fazer um teste. Vamos fazer duas situações só para vocês verem a força que um head possui, tá? Imagine a situação 1, onde você tenha só Petro 4, ou seja, não fez o seu head, não fez nada, foi lá e comprou Petrobras, tá? Do dia 17, tá? Do dia 17 para o dia 18, a Petro ela caiu de 15,61 para 13,15, tá bom? Então, ela caiu 2,46. Se ela caiu 2,46 em 10 mil quantidades, tá? Em 10 mil quantidades, você iria perder, se não tivesse feito o hedge em Petro, tá bom? Você iria perder R$24.600, tá bom? É claro, esses são os valores. Você com 10 mil quantidades, você com 10 mil quantidades de Petro perderia R$24.600 se não tivesse feito no dia do Joesley. Bem, perfeito? Agora, imagina que você tivesse vendido o mini. Calma aí, gente. Só um segundo. Você chegou a ver hoje? Você abre o e-mail, dá uma olhada nela. Imagina que se você tivesse vendido o mini, tá bom? E vamos ver o que aconteceria se você tivesse vendido 21,65 lotes. Vamos supor que fosse possível vender 21,65 lotes de mini. O que você faria? Você tem uma venda, então, tá? De 21,65 contratos de mini, né? A 67,540. Você fez o head, perfeito? No outro dia, esse mesmo 21,65, ele estaria valendo 61,597, concorda? Tudo bem? Eu vendi 21,65, eu vou ter que recomprar de novo para executar o meu head, tá? Só que, lembra que eu falei que quando a Petro caía, o índice tendia a cair, quando a Petro subia, o índice tendia também a subir, e ele tem essa relação de beta de 1,89? Perfeito. Então, ó, eu ganharia, tá? Eu ganharia esse menos esse, concorda? Eu vendia 67 para recomprar 61, tá? Isso daqui é o meu ganho em pontos. Só que eu fiz 21,65 contratos. Como o lote é de 20%, eu ganharia R$25.734. Opa, calma aí então. Então o meu head, ele está me dando 25 mil. As minhas ações estão me dando um prejuízo de 24. Então o meu resultado, mesmo com uma queda, ele seria positivo em 1.134. Tá? Isso é um hedge, tá bom? Repara que quando você vendeu o mini índice e ganhou 25 mil reais, não era a sua intenção. A sua intenção era ter vendido o mini para que você não corra o risco de perder 15% na sua Petro.
tá bom? E isso daqui é o resultado de uma operação de hedge bem feita, tá? Se você usar 21 lotes, que seria o que você iria usar, ou 21 lotes, você teria um resultado muito próximo do zero, que é exatamente o que a gente espera de um hedge, tá? Você espera um resultado final, no final da sua operação, você espera um resultado de zero, tá? Ou seja, o ideal aqui, tá? Depois que aconteceu, obviamente, fica mais fácil, seria você fazer exatamente para esse resultado ser zero, mas é impossível. Então, ou você faz 21 ou você faz 22. Se você tivesse decidido fazer 21, você teria um resultado mais positivo, obviamente. Ou se você tivesse... Aí a pergunta do Leandro, muito boa, refaz o hedge ou liquida o papel? Repara que o que eu estou fazendo aqui é simplesmente uma comparação se você tivesse vendido a Petro, né, e recomprado o índice, tá? Só que você não precisa fazer isso. Você pode segurar a posição. A única coisa que você vai ter que fazer é atualizar o seu hedge, tá bom? Porque o beta, quando você chegar nesse dia, você concorda que você tem que pegar aqui, ó, vamos supor que você chega no outro dia, você tem que aumentar esses dois caras, tá? Recalcular, ó, foi para 2, então agora você teria que vender mais um lote de mini, tá? Então o ideal, tá bom? O ideal seria você pegar e passou o dia, caiu muito, deu essa cagada, você não tá perdendo dinheiro, não tem problema, tá? Caiu, mas não tem problema, você aguenta essa queda tranquilamente. Então você vai lá e vende mais um de onde você ajusta o seu hedge, tá? É isso que é operar, isso que é fazer hedge de posição, tá? Você tem que ir ajustando toda hora, porque o mercado vai sempre mudando, tá bom? E aí passou outro dia, você vai lá e ó, pum, coloca os outros dias aqui, opa, caiu, subiu um pouquinho, e assim vai, ó. Se eu pegasse e tivesse pegando tudo aqui, que já ficou um pouquinho mais estável, ó, tá? Já agora tá 2 e assim você vai mudando os seus resultados e vai alterando o seu hedge. Perfeito, gente? Então, o que eu queria mostrar? O resultado, tá? Isso é importante, tá? Saber analisar esse número e o resultado final. Tudo bem? Amanhã, o que eu quero mostrar? Como que eu faço se eu tiver mais de um papel? Tá? Imagina que eu tenha Petro, Vale, JBS, CEMIG, Itube. Eu tenho vários papéis na minha carteira, com várias quantidades diferentes, com vários valores financeiros diferentes, e o que eu quero é redear a minha carteira como um todo, vendendo somente uma coisa de mini índice, tá? E aí a gente começa na aula que vem, então, a fazer essa conta. Beleza, gente? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, boa tarde aí para vocês.